Imagina ir para o Japão sendo alérgica a qualquer peixe ou frutos do mar. Não parece uma aventura muito confortável, não é mesmo? Pois imagine que eu fui, voltei e tive uma das melhores experiências gastronômicas da minha vida. De comida de rua saborosa, caldos nos dias mais frios, doces delicados e refeições que parecem um ritual, comer no Japão é uma aventura por si só. Eu sou a Fernanda Disperati Galas e esse é o Galerias de Destinos, um videocast da boutique de viagens GD para você viajar fazendo o que ama e não o que todo mundo faz. E eu, no caso, não amo peixe. Nesse episódio de estreia, te conto sobre minha experiência no Japão e como mudei minha ideia sobre a gastronomia local. Hoje eu vou te levar para um passeio por algum dos melhores sabores de lá, comidas de rua, cerimônias, e te mostrar que a culinária japonesa tem opções para todos os gostos e que vai ter alguma coisa que você vai amar. Quando a gente fala sobre comida no Japão, existe todo um universo que a maioria das pessoas nem imagina e que só aparece quando você tira o preconceito e aquela cara de eu que não vou comer isso. Eu mesma fui achando que ia emagrecer e acabei comendo que nem uma draga. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa ideia de que o japonês vive exclusivamente de frutos do mar. A base da alimentação cotidiana no Japão é muito mais simples e equilibrada do que essa imagem exportada para o mundo. Inclusive, uma dica de ouro é: como eu tenho alergia alimentar forte, eu andava sempre com um cartão escrito em japonês para mostrar nos restaurantes. Assim, eles já usavam a cozinha e tiravam os molhos perigosos do meu caminho. Por isso, foi super fácil. O dia a dia gira em torno de arroz, caldos leves, sopas quentes, legumes da estação, soja, verduras frescas e carnes de todo tipo, de vaca, porco, frango, peixe cozido ou grelhado. Já as massas podem ser refeições completas, geralmente servidas em caldos bem cheirosos. Eu fui para o Japão no outono e isso também fez toda a diferença. Tinham vários cozidos diretos da panela, ou inclusive a base de caldo de pato, que eu amei, porque eu adoro pato. O meu marido, que foi junto comigo, ficou fã do arroz com feijão deles. Uma tigela cheia de arroz coberta por uma carne fininha, com molho suave e alguns legumes. O outono é agradável e o inverno de lá é bem frio. E na época que eu fui, segunda quinzena de outubro e primeira de novembro, as temperaturas variavam entre 5 e 20 graus. Aliás, saiba que a temperatura oscila bastante nas diferentes regiões do Japão. Por isso, essa comida com cara de caseira fez todo sentido. Todo dia dava para descobrir alguma coisa diferente que a princípio eu desconfiava, mas que tinha uma explosão de sabores. Um exemplo disso é um prato bem comum lá no dia a dia que chama okonomiyaki. Ele também é chamado de panqueca salgada e é feito com uma massa de farinha, ovo, repolho, ingredientes variados que podem incluir carne de porco, frutos do mar, queijo ou vegetais. O nome literalmente significa grelhar o que você quiser, porque cada pessoa escolhe seus ingredientes. Existem dois estilos principais, o de Osaka, onde todos os ingredientes são misturados e grelhados juntos, e o de Hiroshima, que é montado em camadas, geralmente com macarrão yakisoba ou udon. A princípio parece uma gororoba, mas depois que fica pronto, tem mesmo a cara de uma panqueca e é ótimo. Mas espera lá, vamos voltar um pouco, porque também não é como se eu tivesse chegado, entrado num restaurante e acertado o melhor prato da minha vida. Há alguns anos, eu sonhava em ir ao Japão, principalmente para ver o Monte Fuji. O meu roteiro incluiu Tóquio, Hakone, Fuji Yoshida, Kyoto, Naoshima, Hiroshima e Kanazawa. E o mais legal de lá, e na verdade para qualquer outro lugar que você vá, é que dá para personalizar a sua viagem de vários jeitos, dependendo do que você gosta. Não existe um só Japão com uma programação quadradinha, completamente previsível. Vai depender se você gosta mais de grandes metrópoles ou de cidadezinhas pequenas, se você gosta muito de natureza. E o Japão tem esse lado até meio desconhecido de quem começa a pensar em ir para lá. Dá para ir conhecer os templos budistas, santuários shintoístas, esquiar no inverno nas montanhas de Hokkaido, pegar praia em Okinawa, ir na primavera ver as cerejeiras ou, como eu, no outono, para ver o momiji, como são chamadas as cores das folhas vermelhas e amarelas nessa época do ano. Eu não recomendo ir para o Japão sem uma experiência de entrar na mata local. É o que lá é conhecido como banho de floresta. Em japonês, Shin-yoku. Uma prática que envolve a imersão na natureza e tem ganhado popularidade como forma de cuidar do bem-estar mental e emocional. Tem programação para todo mundo e isso se transfere também para a comida, porque tem não só para paladares diferentes, como também opções que cabem em todos os bolsos. E isso vai depender de onde você escolher fazer as suas refeições, apesar de que todas elas seguem uma mesma filosofia. Um ponto em comum é que, obviamente, os pratos não são apresentados lá do jeito que a gente está acostumado aqui no Brasil. A estética dos pratos japoneses é quase uma extensão da própria filosofia de vida deles. Equilíbrio, simplicidade e respeito absoluto aos ingredientes e à sazonalidade. A comida não é só para ser comida, é para ser contemplada, então as cores, as texturas e até os utensílios em que são servidas fazem parte do prato. Um caldo claro pode ser servido em cerâmica escura para realçar o brilho, ou um pedaço de peixe, para você que pode comer,
pode ser cortado de um jeito específico para mostrar a fibra natural e apresentado em uma caixa de madeira. A culinária no Japão é, além de tudo, linda e muito saborosa. Por isso, se você quer acordar lá, achando que vai encontrar aquele café da manhã universal, pãozinho, manteiga, granola, fruta, Nutella, pode até ser que encontre se ficar num hotel dessas grandes cadeias. Só que eu vou te contar um segredo, que você vai ver é quase um mantra aqui no Galeria de Destinos. O legal de viajar para países que a gente nunca esteve é procurar aqueles hotéis joias raras, os hotéis boutique locais. São eles que irão garantir uma experiência confortável, ao mesmo tempo que vão te apresentar algo bem mais autêntico. No caso do Japão, existe um nome específico para as hospedagens tradicionais, ryokan. Mais antigos que qualquer hotel moderno, eles surgiram há séculos como pousadas familiares para viajantes que percorriam as rotas do país e até hoje preservam essa essência. São aqueles quartos com tatame, portas de madeira e folha de arroz, e uma hospitalidade que eles chamam de omotenashi, o cuidado absoluto com o hóspede, mas de forma silenciosa e atenciosa, sem exageros. Atualmente existem também empreendimentos modernos com arquitetura contemporânea e estrutura de ryokan, são imperdíveis. Mesmo que não queira ficar em um ryokan, há muitos hotéis de cadeia locais. Nas cidades maiores, como Tóquio, Hiroshima, Kyoto, Kanazawa, escolhi opções locais. Já queria me hospedar em ryokans em Hakone, região do lago Kawaguchiko e na Aoshima. Aí, quando descemos para o primeiro café da manhã, tomei o primeiro susto gastronômico. No buffet das comidas, organizadas em perfeito alinhamento, tinham longas patinhas de caranguejo, às 8 da manhã. É claro que eu estranhei, ainda mais quando vi também sopa, peixes fritos, legumes cozidos, alga, tofu. Eu pensei, isso vai ser difícil. Só que bastaram alguns minutos para começar a ver uma omelete maravilhosa sendo preparada na hora ali, um caldo muito cheiroso aqui, várias opções que combinavam com o meu paladar e que depois também fui explorando ao longo da viagem. Eu não comia pata de caranguejo e nem o arroz de manhã, mas fiquei muito bem alimentada todos os outros dias e não só no café da manhã, porque é muito fácil comer bem no Japão. Quer dizer, depende um pouquinho. Nas cidades grandes, já começa que a comida de rua ou dos restaurantes do dia a dia tem um padrão. Esses lugares são pequenininhos, uma porta na rua, que tem uma tela em que você faz o seu pedido. Tipo essas redes que nem McDonald's tem agora, mas no caso, com comida caseira mesmo. Aí, nessa maquininha, tem foto da comida, às vezes até um exemplar em acrílico em cima do balcão. Você escolhe o que quer, paga, recebe uma senha e espera a sua vez para sentar em alguma das mesinhas. Depois que você sentar, a comida chega na sua frente em segundos. Você mal senta e o prato já chega. Só que tem um ponto bem importante. Na hora do almoço, assim como em qualquer lugar, costuma ter fila. Bastante gente esperando. Então a regra é simples. Você senta, come e vai embora. Nada de ficar batendo papo sobre os próximos planos do dia. Eu já sabia disso, então fiquei ligada. Mas em uns restaurantes, vi um casal de turistas bem desligado que já estava meia hora ali olhando mapas com gente esperando para sentar. Todo mundo olhando de cara feia para eles. É que lá o respeito pela ordem das coisas é sagrado e não dá para tentar contornar. Terminou de comer em um lugar assim, levanta e vai embora. Mas voltando aos restaurantes, nas cidades grandes como Tóquio, Kyoto e Hiroshima, comer é bem mais fácil, porque além de ser automatizado, todo mundo fala inglês. Já em cidades menores, a história é um pouco diferente, que não são tantos turistas ocidentais que frequentam. Mas, se você não está fluente em japonês ainda, sem problemas, porque hoje tudo funciona perfeitamente com o tradutor do celular. Foi assim que eu consegui entender que estava cometendo um grande ato de grosseria, talvez até maior que ficar na mesa do restaurante. Eu estava numa cidadezinha medieval chamada Oshino-Hakai, que fica aos pés do Monte Fuji. Lá, contratei um taxista que ficou rodando pela região durante o dia inteiro, o que eu gosto de fazer nas viagens. Taxistas sempre conhecem muito da região e te levam nos lugares mais locais. Esse rapaz era super simpático, mas não falava uma palavra em inglês, e eu não falo japonês. Então a nossa conversa foi toda pelo tradutor do meu celular e deu super certo. Eis que ele me levou num festival local de morango que estava acontecendo nessa época. Eu adoro morango, então fui feliz da vida. E se tem uma coisa incrível também do Japão, é que lá tudo é muito fresco. Claro que eu comprei um desses potões de morango e fui andando normalmente pela feira para ver as outras barracas. Eis que o taxista veio logo correndo atrás de mim, apontando para o tradutor para me avisar que eu não podia fazer isso. Eu tinha que comer parada na frente da lojinha. No Japão não se come andando. É falta de respeito. Você tem que comer em pé onde você comprou a comida, porque é o lugar certo para se fazer isso. Viu como eles têm hora certa para tudo?
E se parar para pensar, esses costumes que surpreenderam a gente, o de não comer andando e o de não ocupar mesa depois de terminar a refeição, nascem de um mesmo lugar. No Japão, comer tem forma e intenção específicas que são sempre respeitadas. E essa lógica se intensifica quando você conhece o kaiseki, a versão mais tradicional e refinada da gastronomia japonesa, que existe há séculos como um caminho de contemplação. Essa refeição nasceu nos templos Zen para ser servida durante a cerimônia do chá. O objetivo era uma comida leve, sazonal e bela, que preparasse o corpo e a mente para um estado de presença. Com o tempo, chefes especializados, chamados de itamai, transformaram essa tradição em alta gastronomia. Só que eles não são só chefes no sentido ocidental, de chefe de cozinha mesmo. Eles usam técnicas que estão na família há gerações, ligadas às estações do ano, aos ingredientes frescos e à estética wabi-sabi, que valoriza a beleza do simples. Hoje, muitos desses chefes lideram as cozinhas dos melhores restaurantes do país e nos ryokans. Como eu falei antes, meu grande sonho sempre foi conhecer o Monte Fuji. Eu passei meses incomodando meu marido com essa viagem, principalmente porque eu queria ir para lá. O Monte Fuji fica entre as províncias de Yamanashi e Shizuoka, e é o ponto mais alto do Japão e o maior símbolo do país, tanto espiritual quanto estético. É considerado sagrado desde a antiguidade, aparecem poemas, pinturas, gravuras e rituais, porque eles associam o Fuji-san à ideia de renovação, equilíbrio e força interior. E ele é completamente lindo, tem uma forma quase perfeita, e por isso que também influenciou vários artistas. Inclusive, a área ao redor dele, especialmente Yamanashi, no lado norte, é considerada o berço da cultura do vinho japonês. O clima montanhoso, com dias quentes, noites frias e baixa umidade por causa do vento vindo da cordilheira, cria os ambientes perfeitos para o cultivo de uva. O Fuji é um vulcão, então esse solo vulcânico faz com que os vinhos sejam leves e aromáticos. E os vinhedos estão espalhados por colinas que têm vistas diretas para o Monte Fuji. A história deles começou mesmo no século XIX, quando o Japão abriu as fronteiras e passou a estudar técnicas europeias de produção de vinho. Yamanashi foi a primeira região a adaptar os métodos franceses e a cultivar variedades locais, dando origem ao famoso Koshu, uma uva nativa do Japão com mais de 1000 anos de história. No início, os vinhos eram simples e pensados para consumo interno. Mas nas últimas décadas, o Japão elevou muito a qualidade a ponto de conquistar prêmios internacionais. É por isso também que o consumo interno ganhou espaço nas últimas 2 décadas, mesmo que as bebidas tradicionais sejam o saquê e o shochu. O vinho ganhou espaço, especialmente entre adultos jovens e o pessoal que mora nos grandes centros urbanos e gosta de boa gastronomia. O japonês comum bebe menos volume que ocidentais, mas gosta da experiência. Harmonizações delicadas, taças menores e vinhos leves que combinam com a cultura local. E foi exatamente assim que eu provei o meu primeiro koshu, harmonizado com outras experiências autênticas, celebrando este momento solene de estar em frente ao Monte Fuji. Resolvi passar ao menos uma noite no Besho Sasa, que faz parte do hotel Kaneyamaen. Esse lugar fica simplesmente de frente para o Monte Fuji. Foi caro? Foi. Valeu a pena? Me dei esse luxo, afinal era o meu sonho. Ele tem apenas 16 quartos, todos voltados para a montanha. Quando chegamos, o tempo estava meio nublado, mas eu estava tão feliz que não parava de falar e de tirar foto. O nosso quarto, além da vista, tinha também um onsen privado, que é uma espécie de ofurô com água termal naturalmente aquecida, e um lugar para jantar onde o kaiseki, o jantar tradicional, foi servido. Não bastando tudo isso, eu decidi que se era para ter um jantar desses num ryokan de frente para o Monte Fuji, eu teria que estar trajada a rigor. O que significava usar um kimono tradicional. Só que esse kimono era o de verdade, não das experiências mais turísticas que eles nos montam em 15 minutos. Um kimono tradicional mesmo não é uma roupa, é uma arquitetura. Eu tenho quase 1,75 m. Para me amarrar naquilo tudo, vieram 2 funcionárias com sem fim de camadas de panos, faixas e ataduras. Parecia que não ia acabar mais. E elas apertaram de um jeito, colocam algodão na parte da cintura para ficar tudo bem justo e firme. O resultado é lindo, mas é por isso que a gente vê nos filmes aquelas moças andando com um passo bem pequenininho. É que não dá para andar mesmo, de tão apertado. Apesar de que as meninas que me vestiram pareciam que estavam de calça de moletom, da agilidade que tinham. Eu, claro que não, mal conseguia respirar, mas me mantive firme, até a hora do jantar, que foi servido numa mesa baixa montada no tatame, com as bandejinhas alinhadas. Até consegui sentar, mas quem disse que eu conseguia comer toda amarrada? Eu vi que não ia ter jeito, então comecei o jantar toda montada e quase terminei de pijama. O que importa é a experiência, né? O bom é que no Japão,
Em todos os hotéis tem a roupa de cama e banho e um tipo de yukata. E nos ryokans, eles oferecem também versões que você pode e deve usar para circular pelo hotel. Então, ainda que sem o kimono, eu estava apresentável. Nada melhor que conhecer um pouco antes de pagar o mico, né? E agora vamos ao nosso quadro Guia das Gafes, temático da culinária japonesa, para você evitar vergonhinhas públicas desnecessárias na sua viagem para lá. Já falamos de duas, a de não ficar moscando no restaurante e a de não comer andando. Uma curiosidade é que respeitar o arroz é fundamental. Não se espetam hashis na tigela, não se passa comida de um hashi para o outro e não se deixa arroz sobrando, porque ele simboliza esforço e gratidão. Tem uma também que é bem conhecida. Fila no Japão é sagrada. Funciona por ordem de chegada, normal como em qualquer lugar, mas sem jeitinhos. Furar fila é uma das maiores faltas de respeito sociais. E não importa se você está com muita pressa. Não pode. Fica muito feio. Outra que não pode comer ou beber no metrô. O transporte público lá é tratado como um espaço coletivo limpo e silencioso. E comer ali é considerado desleixo com os outros passageiros. Nem falar alto pode. Imagina comer, jamais em ônibus, metrôs ou táxis também. Mas nos trens está liberado. Leve o seu obentô e antes de desembarcar, definha o seu lixo e deixe tudo como encontrou. E no Japão, não se toca nas pessoas e não se fala alto. Lembre-se de cumprimentar as pessoas com um leve cumprimento baixando a cabeça ao invés de dar a mão. Também é bom estar de olho no modo de vestir. Para mulheres, saias curtíssimas não são um problema, mas decote sim. Convém evitar. E por fim, não tente adaptar o prato ao seu gosto. Alergia é uma coisa e eles levam super a sério. Agora, pedir para mudar algum ingrediente porque você não gosta é visto como falta de respeito ao trabalho e à tradição dos chefes. Mas não se preocupe. Tem tanta opção no Japão que não vai faltar uma que se encaixe certinho no que você gosta de comer. Amou a comida? Deixe claro para quem está servindo e diga "Oishi desu". Parece um pouco complicado, mas viajar para lá é entrar em um universo delicado, preciso e profundamente respeitoso, onde cada gesto tem propósito. E aí, tudo pronto para sua aventura japonesa? Me conta nos comentários o que você achou do episódio e fique de olho nos próximos programas. Até mais!